Olá, tudo bem? Estamos chegando, começando mais um episódio do podcast do Marcelo Vila. É uma satisfação, quero já no começo desse programa, desse episódio, agradecer a todos pelo carinho, pela audiência, tanto aqui no YouTube, quanto também nos cortes, nas exibições que a gente faz lá no meu Instagram, tá? Marcelo Vila TV aqui no YouTube, Marcelo Vila TV também lá no Instagram, na rede social. Quero agradecer a todos pela audiência, pelo carinho, por todos que estão participando e compartilhando aí com os amigos, com os familiares, nos grupos, né, os nossos episódios, que são sempre muito importantes, são entrevistados aqui, escolhidos, que realmente têm uma relevância importante na nossa sociedade, assuntos para que a gente possa tratar aqui sempre com muito desprendimento e com muita importância. E o meu convidado de hoje, nada mais, nada menos que o Coronel Ricardo Eguedes, que há pouco tempo estava no comando do 5º Batalhão da Polícia Militar e agora tem uma nova função. Nós vamos falar de muita coisa, vamos falar desse trabalho dele da Polícia Militar, vamos falar desse trabalho novo agora, que é frente à Secretaria de Defesa, que é a Guarda Municipal, mas é claro que a gente não pode deixar de falar de uma brincadeira que o pessoal gosta de fazer aí, que dizem que nós somos muito parecidos, né? Que nós somos separados na maternidade, ainda lá no berço quando nascemos. Não sei se é verdade, eu sou bem mais velho que o coronel, então acho que isso não deve se justificar muito, mas aqui se tirar o óculos, talvez a semelhança fique mais fácil. Vou colocar esse corte lá no nosso Instagram e fazer a pergunta, viu, coronel, para ver se o pessoal acha que a gente parece mesmo. É um prazer tê-lo aqui, Coronel Ricardo Eguedes, tudo bem? Marcelo, para mim é uma alegria, estou muito feliz de estar aqui participando desse lindo projeto muito bom, que visa levar boa informação para a sociedade. Hoje, no mundo que estamos sendo bombardeados aí, fake news, notícias tendenciosas, é muito importante falar diretamente com as pessoas, olho no olho, e levar essa boa informação a todos. Parabéns. Tá certo. E o senhor acha que é isso mesmo? Nós somos separados na maternidade ou não? Olha, muito parecido. O Castro, que é um amigo comum, né? O Capitão Castro do 5º Batalhão sempre brinca. Isso. E é impossível, devem ter sido separados, mas é o seguinte, o problema é que a gente assim, tem uma característica física muito própria. E outra, posso te dizer, me considero como seu irmão, porque você é uma pessoa sensacional, uma pessoa que sempre ajudou a sociedade de forma geral, e nisso a gente coincide. Com certeza. Eu do lado da segurança, você mantendo as pessoas bem informadas, com certeza a nossa soma à sociedade, de uma boa sociedade, está sendo feita aí. Tá certo. E é bom quando as pessoas falam que a gente parece com alguém que é positivo, né? Então, se falar, Marcelo, você é a cara do Ricardo Eguedes, tá bom, isso é ótimo pra mim, não tem problema nenhum. Agora, com algumas pessoas a gente não queria aparecer nem no aspecto físico, né? Que dirá em outros setores. Mas, coronel, vamos falar um pouco a respeito, antes da gente falar nessa novidade que é o seu novo cargo, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, Polícia Militar. São quantos anos aí frente à nossa gloriosa? Marcelo, 35 anos praticamente frente à Polícia Militar. Só no 5º Batalhão eu fiquei de 98 até agora a minha saída, ou seja, eu tenho uma alegria muito grande de estar no 5º Batalhão desde quando era aspirante, né, que é o primeiro momento da carreira do oficial. E galguei, percorri todos esses postos até chegar agora a tenente-coronel. E para mim uma alegria muito grande, né? Somando a minha gestão junto com a do Coronel Tordouro, são 3 anos que nós tivemos no batalhão, inovando, levando bons exemplos de cidadania e boas práticas na gestão, né? Tanto que os índices, isso atrelado, apoiado pelo governador, né? O governador Ratinho Júnior investiu muito, um corpo de segurança competentíssimo, capitaneado, né, liderado pelo Coronel Hudson, que foi o nosso secretário de segurança nesse período, talvez o melhor que nós já tivemos, e trouxemos os índices para Londrina, índices que são realmente históricos. Nós nunca tivemos, na década de 80 nós temos períodos que tem menos ocorrências do que agora. Só que na década de 80 Londrina não era nem a metade do que é hoje em tamanho. E também os recursos não eram tão assim, a cidade não era tão proeminente. Então, você veja, uma cidade que ultrapassa 600 mil pessoas, que tem uma vida ativa,
polo gerador de emprego e renda. Muitas pessoas que vêm aqui para a nossa cidade para estudar se apaixonam e aqui ficam. E hoje é uma referência para os municípios do Brasil, porque Londrina, nas cidades com mais de 250 mil habitantes, Londrina é a cidade mais segura do Brasil, tanto em índices, e talvez esse tenha sido o diferencial nosso, de trazer o programa, a metodologia de polícia de proximidade. Hoje a polícia militar, eu digo as forças de segurança, agora frente à Secretaria de Defesa Social, Guarda Municipal, nós continuamos nessa tarefa de levar à comunidade essa aproximação dos órgãos de segurança. E com isso a gente consegue tirar o medo, porque uma pessoa com medo, ela não investe, ela tem problemas para produzir, ela não consegue criar os filhos com tranquilidade. Ou seja, Londrina hoje tem sido uma referência, e eu encontro muitas pessoas que dizem que vieram para Londrina por conta desse papel. E essa segurança, ela é fruto da soma do trabalho das pessoas, mais os órgãos que trabalham de forma muito cooperada, integrada e atrelada junto aos interesses da sociedade. Em que pese Londrina é a segunda maior cidade do estado do Paraná, e tem a sua importância por isso, mas nós estamos no interior, e a nossa capital tem aquela questão de vários batalhões, tem o corpo da própria polícia, né, o escopo da polícia, tem muitos oficiais, tem muita gente também, principalmente nessas outras regiões. Mas nós temos visto aí, há alguns anos já, né, que nós temos pessoas, profissionais, oficiais, que têm se destacado dentro da segurança pública no estado do Paraná, né? Eu sei que se eu for falar de alguns aqui, eu vou até deixar uns para trás, mas eu me lembro do próprio Coronel Guimarães, que foi comandante do 5º Batalhão, foi também da Guarda Municipal e foi, né, secretário do ex-governador Requião. Nós tivemos aí, o senhor citou agora o Coronel Hudson, que também trabalhou aqui, teve, né, o seu trabalho aqui, o Coronel Marcos Tordoro, que hoje é o comandante da Guarda da Casa Militar, né, chefe da Casa Militar, que esteve lá, o senhor foi subcomandante dele, agora o senhor passando por isso. Ou seja, isso mostra os índices e a relevância que Londrina tem para o estado do Paraná, que nós temos aqui pinçados alguns profissionais e colocados para comandar a polícia no estado do Paraná. Eu até digo, Marcelo, que não só a polícia militar, mas o 5º Batalhão, ele acaba te moldando para essa vida pública. Por quê? São uma série de variáveis que te levam obrigatoriamente a ter um relacionamento com toda a cidade. Você veja, embora as atividades de segurança, muitas vezes, determinada atividade não parece ser problema de segurança, mas na verdade ele acaba se transformando. Eu vou até dizer da motinha. Um cidadão compra uma moto, pensa em fazer as entregas, ganhar daquele equipamento a sua vida, mas aí ele já bota um escapamento esquisito e faz barulho demais. Ele já começa a andar em alta velocidade. Ou seja, ele não era um problema, mas ele acaba se tornando um problema da comunidade. E é por isso que nós temos que conversar. Por quê? No momento certo, essa pessoa tem que ser advertida. E se não for devidamente, como é que eu posso te dizer, né? Se ele não entender isso como relevante, ele vai acabar sofrendo algum tipo de reação, seja uma multa de trânsito, o encaminhamento da motocicleta, ou seja, ele tem que mudar. As forças de segurança, elas são os pedagogos da cidadania. Sim. Muitas vezes ele não aprende na casa, ele não ouve o pai, não ouve a mãe, ele não ouve uma pessoa mais velha. Eu acho que até a sociedade está perdendo esse hábito de ouvir os mais velhos. Por mais que um jovem tenha diploma, nível superior, mestrado, ele não conta ainda com aquela experiência que o nosso vozinho, que o pai da gente, que as pessoas de maior idade já adquiriram. Uhum. E adquiriram com a maior escola que nós temos, que é a vida. Muitos deles já sofreram por isso e não querem que muitas vezes o filho, mas o filho não ouve. Então é nessa hora que é muito importante esse contato, esse elo da comunidade que está sendo prejudicada, das pessoas que estão sendo submetidas desnecessariamente a essa insegurança, fazer o devido contato para que a força de segurança, melhor informada, melhor instruída, tome a melhor solução e cumpra com a melhor missão, que vai agir realmente, ou seja, com muito menos esforço e mais informação, nós temos um resultado melhor. Agora, é esse papel que eu trago para a Prefeitura de Londrina,
através do convite do prefeito Thiago Amaral, inclusive, que eu fico honrado de estar frente à pasta. Para quê? Para que nós tenhamos realmente tirar o máximo de proveito, por isso que nós montamos, né, grupos de WhatsApp levando e trazendo informações, o uso dos algoritmos, né, como nós estamos fazendo aqui agora. Sim. Levando o assunto de segurança para dentro das casas, para dentro das rodas de conversa, para a escola, para o comércio, enfim, para todos os setores produtivos, e dessa forma, com o aumento da boa informação, a gente melhora a qualidade de vida, tira o medo das pessoas e mais uma coisa eu te digo, né? O policial e o guarda agora, ele não pode ficar levando essa conduta somente para o lado, por exemplo, da ocorrência policial. 98% da comunidade de Londrina são pessoas de bem. Se a gente pegar estatisticamente, em torno de 2% estão relacionados de alguma forma mais ou menos com um crime. Então nós temos que ter um papel de polícia, de guarda, de patrulhamento, de policiamento da cidade, que vá levar e garantir civilidade, garantir cidadania a essas pessoas. E quando for necessário, aí sim, aí é cara feia, tem que levar a pessoa presa, porque infelizmente aquela pessoa, ela já está envolvida com um crime e muitas vezes ela está prejudicando uma vida. Então, para salvar uma vida, para garantir que uma pessoa não tenha problemas, aí sim cabe a atuação dos órgãos de proteção social. Tá certo. A Secretaria de Defesa Social não se trata só da guarda, nós temos várias atribuições na prática, né, de defesa, como combate à criminalidade e tudo mais, mas também tem parte administrativa, ou seja, é algo maior, que talvez para o senhor não seja tão diferente, porque comandar um batalhão também tem a parte administrativa, tem as demandas ali, que talvez não seja tão diferente assim. Nesses primeiros dias, qual foi a maior dificuldade, ou se é que teve alguma dificuldade que o senhor encontrou ali? Olha, assim, primeiro, né, é uma pasta que tem uma amplitude de trabalho muito grande. Não é o simples ato de pegar uma pessoa, colocar um uniforme nela, instalar ela dentro de uma viatura. Isso tem toda uma história. Sim. Guarda Municipal Londrina já tem cerca de 16 anos de trabalho para a comunidade. É um grande, mas eu volto a dizer, é um grande contingente de pessoas que, se todas elas, e eu percebi isso no grupo, estiverem voltadas para o bem, para o serviço, para a proteção, elas vão com certeza desempenhar um papel hoje muito importante. A guarda, eu digo que ela é estratégica, porque muitas das vezes algumas demandas elas acabam vindo para a prefeitura e nós conseguimos resolver essas demandas. Eu até cito para você, a gente está num trabalho muito grande já, integrado, por exemplo, com outras instituições locais para a melhoria da qualidade de vida. Então, por exemplo, vamos reestruturar os grupos de discussão em alguns locais onde eles foram retirados, tá? Porque esse protagonismo de conversar, de resolver problemas, porque nós não temos hoje uma guarda que ela é assim, reativa. O guarda, ele não fica esperando a ligação no telefone 153 para daí então fazer o acionamento e uma equipe ir até o local. Até porque hoje é mais, quando se pensa em alguém de segurança, liga primeiro para o 90, né? Também, mas nós recebemos muitas ligações, sim, tá? Muitas vezes acontece de chegar a nossa equipe no local, dali a pouco chegar a Polícia Militar, que foi acionado pelo 90. Também acontece do 90, inclusive existem tratativas de unificação das centrais. Olha aí. Tá? Não é ainda uma promessa, mas já se constatou junto aos órgãos que em algum momento vai ter que haver isso, até uma reunião de órgãos, até envolvendo saúde, por exemplo. Sim. Porque muitas vezes é um acidente de trânsito, você desloca uma ambulância. Às vezes é uma ocorrência criminal. Outro problema da cidade, né? O problema de postura, né? Muitas vezes estabelecimentos comerciais que não têm condições de segurança, a pessoa na cara e na coragem, sem alvará, sem nada, vai lá e abre um estabelecimento comercial. Muitos desses estabelecimentos, infelizmente, não vou dizer todos, mas infelizmente uma pequena parcela é usada até para tráfico de drogas. Sim. São atividades ali que parece que ela é real, mas na verdade é uma biqueira, é um local para esse tipo de crime. Então, convém a Guarda Municipal agora separar, junto com a polícia. Nós temos um trabalho de inteligência integrado. E o que é importante?
Tudo isso para garantia do cidadão, que o cidadão tenha realmente, que possa dizer assim, ó, meu filho foi na escola, eu sei que ele tem a devida proteção, que também é um papel subsidiário, né, da guarda. Sim. Nós fazemos a patrulha escolar, os projetos junto às crianças da prefeitura municipal, das escolas municipais. Então, para nós é um orgulho, porque amplia um pouco, né, os horizontes de responsabilidade, mas junto ao efetivo da Guarda Municipal, a gente consegue entregar muita coisa boa para a nossa cidade de Londrina. Com certeza. Inclusive, vale salientar aqui, isso é um pensamento meu, a Guarda Municipal ela foi criada, vamos assim dizer, aos trancos e barrancos, né, com muitos atropelos, e tivemos alguns percalços no meio do processo, não só na formação da guarda, mas também com alguns guardas. Teve um momento, inclusive, que a Guarda Municipal teve vários problemas, e isso fez, esse é o meu entendimento quanto à imprensa, acompanhei, passei por tudo isso, que a guarda se escondesse, né? Os próprios guardas, o próprio comando, os comandos que foram se sucedendo, escondendo um pouco, se reservando da população, se reservando da mídia, né? Evitando imprensa e tudo mais. E isso fez com que a guarda sempre tivesse, por parte de alguns órgãos e por parte da população, um certo receio, as pessoas tivessem um certo receio. E os guardas principalmente, né? Porque quando a pessoa está acuada, já vai para uma ação, já vai para uma situação com medo de errar, é fatal que ele vai errar, né? É aquela situação que o cara fala, mas eu não posso errar. Não, ele não vai pensando em acertar, ele vai pensando em não errar. E isso acaba acontecendo. Agora eu penso que com a sua vinda, né, o senhor já é uma pessoa que teve essa abertura desde que veio para a Polícia Militar, foi uma pessoa ligada dentro da Polícia Militar, mais ligada à imprensa, à sociedade, a estar conversando com a população, né, entende esse papel, passou por vários comandos, comando do trânsito, né, comando de alguns departamentos especiais, até chegar no comando do 5º Batalhão. Ou seja, o senhor é uma pessoa mais aberta nesse sentido, coronel, para poder fazer o quê? Dar autoestima para esses caras, para esses guardas municipais, falar, não, vai para cima, vamos trabalhar, vamos firme, vamos forte, e dá também a publicidade que isso precisa ser dado, a transparência que precisa ser dada, para que a guarda passe de ser reativa, mas seja mais ativa nesse sentido de estar à frente mesmo e firme cada vez mais nas suas convicções, nas suas ações. Eu vi, por exemplo, quando entrou o Felipe Giuliani, que teve aquele choque de ordem, né? Eu falei assim, olha, isso aí, inclusive em uma emissora de rádio que eu trabalhava, falei, isso aí não vai durar. Não vai durar, por quê? Porque o Ministério Público vai vir em cima, vai para cima da Guarda Municipal, porque era a tendência disso acontecer, e foi o que aconteceu. A Guarda Municipal teve que dar um passo atrás, talvez 2 ou 3, por conta disso aí. O Felipe tentou manobrar, eu sei disso, né? O Giuliani tentou manobrar e fazer com que o choque de ordem não parasse, mas não tinha mais a característica das primeiras semanas. O senhor já entrou também, já colocou o choque de ordem em ação. Ou seja, eu estou falando besteira aqui ou realmente essa é a realidade? A Operação Choque de Ordem, ela visa realmente devolver em áreas conflagradas a tranquilidade que ela tinha anterior. Só que isso não quer dizer que vai ultrapassar direitos. Nós temos que trabalhar dentro de protocolos. Por exemplo, uma das coisas que me deixou preocupado, tem um imóvel que hoje está sendo ocupado por pessoas em situação de vulnerabilidade, esse morador de rua, e que esse imóvel ele tem risco de colapso. Imagina, essas pessoas se homiziando ali, e o que ocorre? É um uso muito ruim da propriedade para os vizinhos, para a vizinhança. Porque, por exemplo, uma das abordagens que nós fizemos em uma das operações, porque eu já deflagrei várias ali, algumas a gente divulga, mas essencialmente todos os dias eu tenho abordagens a esses locais de vulnerabilidade. Sim. O que ocorreu? Nós encontramos no local 7 pessoas, 3 delas tinham tornozeleiras. Olha aí. Ou seja, não são pessoas que estão somente em situação de vulnerabilidade. São pessoas que estão, inclusive, relacionadas com o crime. E o que admira é que, para sair com a tornozeleira, geralmente tem que ter residência fixa. E morar dentro do mocó não é uma residência fixa. E o que me chama aqui a atenção, só interrompendo o senhor,
que a tornozeleira, então, não está funcionando aí por parte dos órgãos que fiscalizam, né? Porque se olhar lá onde tem um monitoramento, mesmo endereço, sempre, 3 tornozeleiras juntas, alguma coisa pode saber que está errado. Eu não quero chegar nessa discussão, até porque ela gera mais polêmica do que solução. Mas o que mostra claramente e comprova para a comunidade é que esses imóveis, às vezes abandonados, por questões de divergências totais, a maioria delas geralmente problemas envolvendo pagamento de impostos e também sucessão. Sim. E esses imóveis ficam lá abandonados, ficam parados para serem alugados, para dar renda, mas em algum momento a manutenção não consegue acompanhar. E, por exemplo, não dá para dizer que aquilo é uma casa, porque não tem geladeira, não tem fogão, não tem água tratada, não tem banheiro funcionando. Meu Deus. Então é uma situação de calamidade, uma situação complexa e que nós temos que também entender que são seres humanos que ali estão. Não é, até mesmo se fosse um pet abandonado, nós teríamos que ter o devido tratamento. Então essas pessoas, a tendência é ficar acumulando lixo, acumulando problemas, mas a vizinhança acaba sendo deteriorada. E já vai embora a qualidade de vida desses vizinhos. Então, outro dia até fui num local que não só dentro do imóvel estava cheio, mas eles já estavam depositando material na rua. Olha aí. Já orientei o povo, já pegaram esse material, levaram, porque não é... Imagine você estar lá na sua casa, mora 5, 6 casas, talvez até longe desse local, mas a porta da tua casa tem um sofá abandonado, tem uma pilha de papelão que não é você que deixou lá. Então nós temos que ter essa dimensão, intermediar, muitas vezes mediar, né, também com os órgãos. E eu vejo que é isso que o ex-secretário Felipe Giuliani fez com maestria, porque o trabalho continuou, já estamos indo para o 2º ano de operações de choque de ordem. Sim. E elas com certeza melhoraram a qualidade de vida em alguns aspectos. Ninguém falou que ia ser 100%, ninguém falou que ia ser uma alegria total, mas nós estamos conseguindo caminhar. E eu acho que uma das coisas principais, né, voltamos a ouvir a comunidade, a população, porque aonde a comunidade pede, aonde é imperioso estar ali o Estado. Se as pessoas, os comerciantes, os moradores pedem algum tipo de ação, isso não é em vão. Cabe a nós, e até eu digo, né, alguns falam que a prática é de marketing. Não é marketing, é dar a devida resposta. Em inglês isso chama accountability, que é prestação de contas. Sim. Então todo servidor público ele tem isso como normal. Então, para mim, por isso até não estou percebendo nenhuma diferença. O que está mudando são os públicos e, inclusive, ampliando as formas de melhorar a qualidade de vida. Já temos várias frentes que nós estamos estudando como é que nós vamos atuar e a choque de ordem é uma operação que continua. Inclusive, faço questão de sempre estar junto, acompanhando, indo, porque eu acho que o servidor, principalmente no cargo de gestão, Marcelo, ele tem que estar onde a coisa acontece. Uma coisa é você ver por foto, imagem, muitas vezes até pela imprensa, né? Você vê aquela situação, mas no solo lá, onde você sente o cheiro, aonde você está pisando ali naquele barro, tá ali, o caso do fundo dessa casa, a gente tem que andar em cima do lixo. Olha aí. É um risco danado, até de proteção. Eu peço para que nossos agentes se arrisquem o mínimo, mas infelizmente a atividade de segurança ela traz esse risco dentro. E você veja, e se você não tiver essa dimensão, o seu poder de decisão cai muito, fica muito ruim. Então, para tomar a melhor decisão, que o agente público, no caso agora a Guarda Municipal e até as operações integradas que nós estamos subsidiando e buscando, chamando, 5º Batalhão, já fizemos uma grande operação na quinta-feira num local que uma vizinhança muito grande reclamava de problema de perturbação. Certo. Nós estamos lá, agora estamos no trabalho de verificação do código de posturas, né? Como eu disse, alguns desses locais não funcionam corretamente, por isso que gera esse tipo de confusão. Então você vê, já atacando em várias frentes e agora dentro da estrutura que a Prefeitura Municipal de Londrina fornece, a gente consegue não só minimizar, mas mediar para que alguns problemas se resolvam. Bom, chegou o momento de eu te dar um recado muito importante. Aliás, quero fazer uma pergunta. Todo mundo faz aquela lista, né? Quando vai começar mais um ano, e 2026 não foi diferente. Tenho certeza que você também, como eu, fez uma lista de realizações, de projetos, de sonhos. E aí, o que você já conseguiu realizar disso? Já ticou ali que você realizou muitos projetos? Alguns deles está faltando? Eu sei que está. E talvez isso não esteja acontecendo porque você não tem a parceria
da pessoa certa ou da estrutura certa. Por isso eu estou aqui para falar com a Aline, que é consultora autorizada da Demicon. Dá para realizar alguns sonhos com a Demicon, né, Aline? Dá sim, vários sonhos. Desde a troca do veículo, adquirir o primeiro veículo, o imóvel, investir com segurança. Dá para fazer várias coisas com planejamento. E o consórcio é a melhor solução para tudo isso? Sim, o consórcio é a melhor solução, porque não tem juros. O que a pessoa precisa hoje para fazer um consórcio, para ter esse investimento e realizar esse sonho com você, com a equipe da Demicon? Ela precisa ter decisão. Ter a decisão e iniciar, com parcelas acessíveis que cabem no bolso, só entrar em contato comigo que eu explico tudo corretamente. A burocracia de um consórcio é muito grande? Não. É apenas um link que o cliente preenche, a gente já gera a proposta e ele pode fazer o pagamento já pelo Pix ou cartão de crédito. Se a pessoa não tem nome limpo, ele não consegue alguns benefícios, mas ele consegue fazer um consórcio? Consegue fazer um consórcio. Através da venda da carta, ele lucra e coloca o nome em dia, deixa tudo certinho. Olha só, então é só fazer contato com você, entrar em contato nesse WhatsApp, que a pessoa vai conseguir rapidamente realizar esse projeto. Isso mesmo. Quer tirar as suas dúvidas? Entre em contato comigo pelo WhatsApp 439-8411-9497. Essa operação choque de ordem e algumas outras ações que a Guarda Municipal tem se assemelham à Polícia Militar, tanto que vão junto. Mas existe também uma outra situação que a Guarda Municipal também tem que atender, que faz parte do seu escopo e que eu queria saber do senhor se já está se pensando, já está trabalhando e de repente se ampliar isso. Por exemplo, nós temos vários problemas aqui com lixo em fundo de vale, né? Pessoas jogando lixo, não dá nem para dizer fundo de vale mais. Se a rua não tem casa no final, eles vão lá e jogam lixo, né? E para um agente, por exemplo, da CMTU, fiscalizar isso é temeroso, porque o cara tem medo do cidadão que vai lá jogar ainda vir fisicamente para cima dele. O vizinho, a pessoa que mora próximo, que flagra isso, tem medo, porque ele vai se indispor com a pessoa, vai arrumar às vezes confusão. E outras situações, como por exemplo, pessoas que não deveriam estar e estão em volta de escolas, próximo a creches, parados em praças públicas, que a gente sabe que, mas o cara parado em praça pública, ele pode não. O agente de segurança sabe, o guarda municipal, o policial, o que o cara está fazendo ali, se ele está ali com vadiagem, com coisa errada, ou se ele está realmente curtindo a praça, sentado ali, vendo um celular ou fazendo qualquer outra coisa. E assim, esses são dois exemplos, mas são outras situações também que existem, que saem um pouco do escopo da polícia, ou seja, de polícia, para também dar segurança para a população e botar a coisa em ordem. Como o senhor disse, a questão de alvarás. Como é que tem sido esse trabalho? O senhor já tem pensado e buscado isso? Olha, nós já estamos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e uma das reformulações é ampliar realmente as denúncias. Eu volto até a dizer, do jeito que você falou mesmo, tá? E hoje já não é mais aquele gerador de resíduo grande, porque os geradores de resíduo em capacidade média grande, eles têm uma destinação para esse material. O problema é a pessoa que muitas vezes corta a grama ou quebra uma calçada na casa dele, ele está com 4, 5, ele está com um sofá velho, ele está com um colchão velho, ele quer se desfazer disso e ele vai numa rua, ele vai em algum local e lá ele abandona. Nós tivemos, até para dar uma resposta, na quinta-feira, nós tivemos uma ocorrência. Um cidadão ligou para nós, informou do problema, a equipe foi no local, através do nosso sistema da muralha digital, nós localizamos os veículos suspeitos, fomos até na empresa, constatamos que esse veículo lá estava, e com base em informações, em sistemas que nós temos, nós detectamos que esse carro vai para um local carregado e depois volta, descarregado. Então você veja, quando nós temos a soma mais a denúncia da pessoa, esse homem foi preso, vai ser autuado pelo Código de Posturas, tá? Então nós temos um trabalho. O que nós precisamos hoje? Sistematizar, voltar esses equipamentos de segurança, essa cerca digital, essa muralha que nós temos para alguns locais e com o uso de tecnologia fazer isso. Por quê?
Você falou do fiscal da CMTU, ou o fiscal da Secretaria de Meio Ambiente. Sim. Quantos que nós teríamos que ter hoje em Londrina para cobrir todos os locais onde estão havendo... E não dá para contar muito com as ações, somente com as ações de ensino, de tentar levar cultura, mostrar. Porque nós temos os PAVs, são os locais destinados a esse tipo de finalidade. Qualquer cidadão pode chegar lá e depositar o seu material, mas o que o indivíduo ele pensa? Ele vai à noite, ele vai de madrugada e às vezes, até de maneira muito covarde, ele faz isso com animais, por exemplo. Sim. Vai num lugar desse daí, abandona um coitado de um gatinho, um coitado de um cachorro doente. Então você veja, nós temos que atacar pelo lado cultural, da mudança de comportamento de algumas pessoas, mas o mais importante, e por isso que eu peço à comunidade, realmente denunciem. Nós temos 600 mil habitantes. Se cada pessoa dessa denunciar para o órgão de segurança pública o que a pessoa que está fazendo alguma coisa errada, ela faz e como faz, nós temos 600 mil agentes públicos defendendo a cidade de Londrina. Então, se você faz o certo e está vendo que é errado, ligue no 153, faça a sua denúncia. Por isso estamos criando os canais de interação com a comunidade em vários setores da cidade, para que nós não tenhamos como não saber. Quanto mais próximo a gente está, inclusive em bairros mais simples, tá? Porque aquela conta que eu falei de 98% da comunidade honesta, isso também acontece em locais que muitas vezes as pessoas acreditam serem voltadas para o crime. Talvez ali 20, 30 pessoas no máximo no bairro daquele, elas são voltadas para atividade ruim. O restante são trabalhadores que sofrem inclusive a coação dessas pessoas. Por isso nós temos que determinar quem é quem, levar preso quem tem que ser levado e proteger as pessoas. Por quê? Não podemos admitir, Londrina não é terra de bandido, tá? Aqui é lugar que no estado como um todo já vinha com esse mote dentro da polícia militar. Ladrão não se cria, Paraná é lugar de gente trabalhadora, pessoas honestas. Mais ainda Londrina. Londrina é uma cidade que é voltada para o bem, que é voltada para o trabalho, voltada de pessoas que têm realmente em atividades lícitas o seu ganha-pão. E elas podem ajudar o serviço de polícia denunciando, conversando, trazendo essas informações. Tá certo. O senhor disse aí de cada um ser um agente, né, de segurança, um agente da guarda. Vamos falar em pessoas, vamos falar em números, em estrutura. Como é que está a estrutura da guarda em termos de corporação, em termos de armamento, de estrutura de veículos, de viaturas, disso. Enfim, como é que o senhor encontrou, o que o senhor viu lá? O crescimento, a Guarda Municipal de Londrina, ela tem, como eu te disse, em torno de 16 para 17 anos. Então ela é jovem, ela é moderna. E realmente houveram alguns períodos que ela passou algumas dificuldades. Certo. Hoje nós temos armamento para todos os nossos guardas municipais, estamos devidamente legalizados e regularizados junto aos órgãos Polícia Federal, inclusive nas concessões dos portos. Nós temos grupos que são grupos de policiamento ostensivo, policiamento de trânsito, ações voltadas às escolas, né? Temos uma guarda municipal que cuida realmente de escolas. E o que nós temos também, inclusive, um grupo tático, igual uma Rotam, por exemplo, que faz essa parte quando você não consegue coordenar com os principais serviços. Sim. Esse outro grupo atua em proteção, digamos assim, uma segunda malha de ação e operação. Houve uma mudança, Marcelo, muito grande no comportamento operacional da guarda a partir da gestão do prefeito Thiago Amaral. Por quê? A guarda, e até um dos detalhes que eu ia te comentar, acabei me esquecendo, qual que é a mudança daquela guarda do início para de hoje em dia? Certo. Ela foi muito moldada àquele viés muito fechado da Constituição até então, que falava da proteção dos próprios públicos municipais. Hoje, naturalmente, por legislação, inclusive uma proposta de emenda constitucional que acontece, inclusive nas duas câmaras, né, na Câmara Baixa e Câmara Alta, ou seja, tanto no Congresso quanto no Senado, levando essa atividade de polícia. E hoje já está reconhecido por várias leis a atividade lícita de polícia. Ou seja, a Guarda Municipal não é mais só um agente de proteção de prédio público. Ela é um agente de proteção à comunidade.
Então, aqui em Londrina, nós temos um sistema digitalizado, alarmes e câmeras em praticamente todos os colégios da nossa cidade. Estamos tentando ampliar isso para outras frentes e com base nessas informações, o nosso trabalho é muito bom, porque você veja, olha o tamanho da rede de ensino da municipal da cidade e nós não temos registrado ocorrências graves. Postos de saúde também são 54 na cidade. Isso, além de tudo, nós temos atendimentos outros. Londrina é uma cidade, o nosso aeroporto, ele recebe muitos pacientes de outras regiões do Brasil que vêm para Londrina. Londrina hoje é referência na área de queimados, o Jogal. Inclusive pacientes do Brasil inteiro vêm para cá. Tivemos o caso daquela advogada de Cascavel, você veja, e que tivemos, graças a Deus, a sua reabilitação. Ou seja, Londrina é uma cidade de referência. E a Guarda Municipal, a Secretaria de Defesa Social tem que acompanhar isso. Inclusive, ordem da nossa prefeitura, olha, cuidar da cidade, policiar, para que esse índice que eu falei de cidade mais segura, das que tem mais de 250 mil, ele continue. Então, temos investimento, praticamente toda a frota de veículos. Volto a dizer, eu peguei a guarda num momento muito bom. Efetivo não tem sobrando, mas não está faltando. Temos contratação. Eu, nesse momento, tenho 30 guardas municipais em treinamento aqui em Londrina, concurso, que foram chamados do último concurso. Ou seja, você vê uma preocupação da prefeitura até com o recompletamento desse efetivo, mais viaturas, e temos alguns projetos já de troca de armamento, inclusive. Então você veja que não é uma guarda que está parada, estagnada, derivando. Não, existe um grande empenho da prefeitura em manter funcionando, inovar e melhorar ainda mais o que hoje já tem uma excelência de atendimento. Tá certo. Eu sei que nós temos aí, né, vários setores que precisam ser abrangidos e essa questão, eu sempre fui um defensor disso, né, principalmente. Por quê? Porque quando se furta ou se pratica algum dano a um posto de saúde, a uma escola, algo nesse sentido, é um prejuízo dobrado. Porque nós temos que perder o que tinha, tem que comprar outro e nós estamos pagando a guarda para dar essa segurança no caso de alarmes. Então, realmente, também isso tem que ser bem observado, né, Coronel? E a segurança, né? Você veja, muitas vezes um ponto desse que ele é atacado, aquela comunidade escolar, ela se sente fragilizada. Então, além dos danos patrimoniais, são os danos de ordem de comportamento das pessoas. Muitas vezes que levam a pessoa a imaginar que aquela conduta ela tem validade. Infelizmente, eu até falo para você, né? Cabeça de pessoa que se envolve com crime, e alguns acreditam que o crime ele é uma profissão e não é. O crime não é profissão. Claro que não. As pessoas que se envolvem com crimes, elas são criminosas e ponto. Não tem carreira no crime. O que eu te falo é o seguinte, muitas vezes essa pessoa induzida a erro e que às vezes não encontrou um agente público e conteve as ações dela, ele acredita que aquilo ali vai prevalecer e não vai. Por isso que a Guarda Municipal, a Secretaria age em diversos setores. Nós somos realmente, uma estrutura muito parecida. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu tenho assim um pouquinho a menos de efetivo, por exemplo, que o 5º Batalhão. Olha aí. Não é um efetivo longe do 5º Batalhão. Às vezes somos maiores do que muitos batalhões aqui da região. E a Guarda, melhor do que isso, ela cuida da 2ª maior cidade do estado do Paraná. Sim. Que é uma cidade que ganha em qualidade de vida com cidades até menores. Os índices foram baixados graças a esse trabalho conjunto. Eu te digo, Marcelo, tem cidades menores do que a nossa, muitas vezes bem menores do que a nossa, que não alcançaram os resultados tão bons que nós temos aqui. Baixa do número de homicídio, quedas acentuadas, inclusive mais de 40% na queda de homicídio de um ano para o outro, tá? E que isso revela que aquela comunidade se integrou, ela se engajou na segurança como um todo. E ela tem não só a confiança, mas ela participa ativamente das agências de segurança para melhorar a sua qualidade de vida e proteger o que é mais importante, que é a nossa família. Os bens são importantes, mas proteger os filhos, a família, o pai, a mãe, essas pessoas que você tanto ama, isso é muito importante e é esse que é o nosso papel.
levar realmente a polícia de proximidade mais próximo, mais atuando de melhor forma. Por exemplo, uma das primeiras mudanças, né? A gente vai domingo lá na Feira do Cincão. Uhum. Rapaz, 10 a 15 mil pessoas que transitam naquela feira, entre pessoas que trabalham e pessoas que vão lá para visitar. Lá muitas pessoas compram, têm o seu lazer, escutam sua música, vão lá, já aproveitam, já almoçam nos locais que servem alimentação. Sim. E o que aconteceu? Nós mudamos a nossa dinâmica a partir desse domingo, com mais efetivo, com outras estruturas, para que nós possamos melhorar. A qualidade de segurança tá boa? Tá boa, mas será que ela não pode melhorar? Então, nós vamos demonstrar esse órgão de segurança para mais pessoas. Por quê? Certo. Muitas vezes a gente não vê, mas uma mulher, por exemplo, ela pode estar sendo vítima de violência. E a partir do momento que ela está num local como esse, ela pode conversar com a equipe, a gente pode, com certeza, atender essa ocorrência, melhorar essa confiança e, com isso, angariando confiança, a gente melhora a qualidade de segurança de todo mundo. Tá certo. Bom, nós vamos continuar aqui com o nosso podcast. Estou entrevistando hoje o Coronel Ricardo Guedes, que é comandante hoje da Guarda. A gente fala assim, comandante da Guarda, que é uma forma mais fácil das pessoas entender, mas é secretário de Defesa Social do município da cidade de Londrina. Até porque não é só a Guarda, e nós vamos continuar aqui o nosso podcast falando um pouco agora. Vamos falar sobre Defesa Civil, tem bastante coisa pra gente falar. Mas antes, toma uma aguinha aí, Coronel, que eu vou falar aqui para você que mora em condomínio. Preste atenção, você que é síndico, você que faz parte aí de condomínio, você que mora em condomínio, preste bem atenção, porque sempre tem problemas, né? E problemas que às vezes se repetem. Obras que nunca saem do papel, cobranças atrasadas, aquela sensação de que o condomínio poderia evoluir muito mais, mas não consegue. Na maioria das vezes o motivo é só um: a previsão financeira que está faltando. Sem caixa, nada anda, sem organização financeira, a coisa fica muito mais difícil, né? Para poder investir, melhorar a estrutura, garantir qualidade de vida para os moradores e também, por que não, para o síndico. É aí que entra, sabe quem? A Condobem. A Condobem, gente, oferece soluções que ajudam o condomínio a reduzir impactos de inadimplência, trazendo aí mais estabilidade financeira, segurança e capacidade de crescimento. A Condobem é uma garantidora condominial que vai te dar essa previsão maior de receita. Você vai saber que as contas vão estar em dia, você vai ter realizações de obras, melhorias no condomínio, vai ter valorização dos imóveis, evita dor de cabeça, né, do síndico e entre o síndico e moradores, cria aí um ambiente mais organizado e tranquilo para todos. E agora também a Condobem também tem uma novidade. Ela traz para você que é prestador de serviço para os condomínios uma nova faixa ali, para você ter um crédito, para você ter uma garantia. De repente você precisa ampliar sua frota, precisa receber um pagamento e o condomínio fica aquela situação: vai pintar o condomínio ou vai fazer alguma reforma, vamos fazer uma chamada de caixa que vai demorar tempo para poder isso reverter em serviço. O orçamento de hoje já não é mais o orçamento de quando tiver o dinheiro. A Condobem adianta esse dinheiro tanto para o condomínio quanto para você, prestador de serviço, pintor, pedreiro, pessoal que faz aí o serviço de manutenção, né, de segurança, também aquele serviço de limpeza, enfim, para todos os serviços de quem presta, né, o seu trabalho, o seu serviço ali para o condomínio. Então você pode procurar a Condobem, entre em contato pelo 3324-2300, 3324-2300, converse com a equipe, com os especialistas da Condobem e você vai ver que é tranquilo, é fácil e é muito melhor você administrar com segurança e eficiência através de estar com a equipe da Condobem, tá bom? Vou repetir o telefone então, 3324-2300, converse com a equipe da Condobem. Nós estamos aqui conversando com o Coronel Ricardo Guedes, nosso secretário de Defesa Social da cidade de Londrina. Bom, eu disse aqui agora há pouco que a Guarda não é só esse trabalho que a gente falou aqui, aliás, a Secretaria não faz só esse trabalho, mas também tem outros setores, como por exemplo a Defesa Civil,
que é muito importante. E como está a nossa Defesa Civil, como é que tem sido esse trabalho e a estruturação desse setor também tão importante, Coronel? Olha, a Defesa Civil de Londrina, ela é um exemplo até para o Estado, porque nós estamos, assim, não só fazendo os tratamentos quando aparecem os problemas, mas muitas das vezes resolvendo problemas futuros, ou seja, com planejamento, integrado aos demais entes, porque é uma corrente de órgãos, tá? Sejam estaduais, federais, e no município é onde nós temos que prestar. E você vê uma cidade desse tamanho, nós não podemos deixar para o momento da crise para começar a pensar nos problemas. Então, sempre temos ali a discussão de alguns projetos. Esse ano isso vai ser um assunto muito recorrente, porque, ao que tudo indica, nós teremos um agravamento de problemas com os efeitos do conhecido El Niño, que, segundo previsões, isso não está materializado, né? Não é um decreto isso. Isso é uma previsão, uma probabilidade. Como a probabilidade é alta, passando de 70%, então nós contamos que isso possa realmente acontecer em algum gênero grau. Isso depende muito, né? Porque às vezes acontece alguma coisa na zona norte da cidade que não acontece na zona sul. Ou não acontece no centro, ou acontece no centro e não acontece em lugar mais nenhum. Então, nós estamos sim com algumas ações já previamente montadas e os fatos do dia a dia, né? Como imóveis que podem, que realmente às vezes sofrem algum tipo de abalo, seja por mau uso ou seja por algum outro problema. A atividade de defesa civil, ela atua de forma muito positiva, principalmente no que envolve problemas de erosão e também de perdas. Por exemplo, nós tivemos uma estrada rural essa semana que fizemos um laudo rápido para recuperação da ponte. Temos áreas em Londrina que estavam degradadas por problema de erosão, que começam a oferecer risco para pessoas que estão passando na via e que tem uma intervenção inicial de defesa civil que vai gerar toda a movimentação da máquina estatal para resolução. Então, é uma atividade diferenciada, isso era muito mais voltada aos bombeiros, mas por ser autoridade de defesa civil municipal, existe realmente um peso muito grande. Então nós temos uma equipe muito boa, muito integrada, uma equipe até de certa forma grande, que eles trabalham num primeiro momento e que com o aporte de gente em meios da própria prefeitura, através da Guarda Municipal e de outros que nós poderemos elencar aí como forças vivas, às vezes voluntárias, às vezes escaladas, então nós podemos atuar frente às crises, né? E para esse ano é isso mesmo, nós já temos ali algumas linhas de ação previamente definidas, já temos um alinhamento, inclusive, com o governo estadual, através do Núcleo Estadual de Defesa Civil, e é uma atividade que não pode agir só nos momentos de calamidade, ela tem sempre que estar se antevendo, se preparando para o pior, porque se esse pior não acontece, nós pelo menos estaríamos preparados se ele viesse. E quando está previsto isso aí? Tem essa previsão? Para esse ano, não sabe quando. Olha, dizem até final desse mês agora, de junho, já teríamos alguns diferenciais, mas vai depender muito de corrente de vento, deslocamento de massas de ar, porque o El Niño é o aquecimento de alguns oceanos e isso gera uma instabilidade. E nessa diferença de temperaturas, você tem problema de granizo, tem problema de chuva acentuada em diversos locais, tem outros locais que não chove, entendeu? Então, o nosso planejamento é que a nossa região, ela tenha problemas com chuvas, mas é uma previsão. Eu não estou aqui fazendo alarme de catástrofe, não. Claro. Só estou avisando todo mundo que é bom que as pessoas, se houver realmente, que fiquem muito atentas. Hoje, todas as pessoas que têm um aparelho de celular e que ele está em determinada área de cidades, ele recebe aqui. E outra, eu peço que se cadastrem, né? Nós temos um cadastramento que você pode receber mensagens que vão prevenir, ou seja, hoje vai ter uma chuva forte, chega no teu celular. Eu não estou falando para daí pegar, mudar, sair do mundo, não é isso. Mas você tendo essa informação da probabilidade desse causador, você pode ter
algumas demandas. Como tem sido comentado com muito espanto, e a espanto aqui no Brasil, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando eles têm uma previsão de descargas elétricas, principalmente, toda e qualquer atividade ao ar livre ela é cessada. Então, corre risco de alguns jogos da Copa eles serem paralisados porque num raio de tantos quilômetros ali daquele local, eles estão tendo tempestade de descargas elétricas. Então, para não colocar em risco todas aquelas pessoas, eles param. Você veja, é uma coisa de país de primeiro mundo, país muito avançado, sim, e que já existe também por parte da Defesa Civil aqui em nosso município, através da Secretaria de Defesa Social. Tá certo. Olha, nós temos diversas situações realmente que a Defesa Civil age, porque nós temos aqui embaixo da cidade, parece que Londrina tem muito mais água embaixo, né? Tem nascente de água para todo lado, então realmente em termos de erosão e vários outros problemas a gente detecta aí essa situação que é bastante séria, bastante importante. Agora, Coronel, essa mudança, sua vinda para a Secretaria de Defesa Social, vem num momento também que nós temos algumas situações em que a Guarda Municipal trata diretamente ela fica, vamos assim dizer, no fio da navalha, né? Ela tem que dar esse suporte para a população, tem que dar esse apoio, mas também vem numa situação que tem que dar o suporte, tem que dar o atendimento ao poder público, à própria prefeitura, às suas secretarias e tudo mais. Nós temos aí algumas situações, como nós tivemos recentemente aí no último final de semana, essa polêmica toda gerada em torno do que aconteceu ali no PAI. Né, um casal, um pai e mãe de uma criança que estava ali, teve que ser, não sei se foi detido, o senhor vai me explicar como é que foi o termo certo, que realmente foi que ocasionou ali. E isso é algo recorrente que a Guarda Municipal tem que fazer, ou seja, dar esse atendimento, dar esse suporte, vamos assim dizer, para os dois lados. Me explica um pouco sobre essa situação e sobre esse atendimento específico que a Guarda faz. Marcelo, é muito polêmico, mas a atuação dos guardas ela não fugiu ao que a lei prescreve. O grande problema é que nós muitas vezes temos as pessoas hoje, o nível de frustração. Eu não estou fazendo um julgamento desse ato, até porque essa ocorrência específica ela está passando por um crivo de análise interna. Nós já captamos as imagens do sistema de câmeras do local, estamos verificando as imagens corporais, se tem realmente as câmeras, o que essa pessoa falou, por quê? Ao que tudo indica, e ali, o que acontece? As pessoas muitas vezes, na frustração, elas expressam emoções que não deveriam, ou comportamentos que não deveriam ter. Então, o que ocorre? Uma mãe chega ali por volta eu não me lembro se é 17, eu sei que em torno de 17h30, alguma coisa assim, e é feito o primeiro atendimento, tá? Inclusive no dia, não era um dia lotado, cheio, o maior atendimento registrado, inclusive, porque tudo é cronometrado. Sim. Todos os atendimentos, a partir do momento que a pessoa chega, vai lá, faz a fichinha no balcão, aquele atendimento já está sendo cronometrado. O maior atendimento daquele dia foram 3 horas. Eu tive uma experiência, alguns 30, 40 dias, atendimento meu mesmo, tá? Que eu fui ao estabelecimento, que dentro de uma das operadoras de saúde particular, ou seja, o convênio, fui lá e eu gastei 4 horas. E era um dia tranquilo também. Por quê? Porque você chega no local, tem uma análise inicial, vão lá medir pressão, vão ver algumas coisas, saber teu histórico. No meu caso, pediram alguns exame de saúde, coisas simples, ali, exame de sangue que foi pedido. E aí você toma uma medicação, já para fazer atendimento às vezes, e depois ou seja, isso durou 4 horas. Então, digamos assim, o tempo de atendimento, ele não estava demasiado, ele estava dentro de um razoável. Esse senhor, ele chega, segundo o que as imagens mostram, ele chega, vai direto na mulher, não sei se ele discute alguma coisa, e ele vai até o profissional de saúde, e olha, eu não posso falar esses nomes que ele falou lá, não posso, porque ele xingou, ele foi muito mal educado, e antes assim, ninguém está querendo dizer que ele é um criminoso,
Na verdade, a gente percebe que é uma pessoa trabalhadora, batalhadora. Assim como eu, você está ali trabalhando, só que ele não tem o direito. E outra, com um monte de criança no salão, outras mães ali, com às vezes criança com até coisas mais graves, entendeu? Não estou querendo fazer juízo de valor desse senhor, mas ele não teve aquele comportamento ali, digamos assim, de certa forma saudável. E o agente público, o guarda, ele tomou as medidas legais. Então agora, nesse momento, nós estamos avaliando, checando essas medidas para, quem sabe, se for constatado, eu do ponto de vista legal não houve problema, porque ele é conduzido para o termo circunstanciado, tá? E depois disso liberado, porque não é que ficou preso, que vai permanecer na cadeia, não. Mas o desacato também não é uma boa coisa, a gente não pode aceitar isso como normal, porque naquele dia, volto a te dizer, passaram cerca de 500 pessoas pelo posto, nós tivemos dias ali de ter até quase 1000 atendimentos ali no PAI. Nós tivemos, agora tem diminuído um pouco, mas nós tivemos um ciclo de gripe muito intenso com crianças. E mesmo nos dias mais cheios, mais lotados, nós não tivemos aquele modelo, tá? O que aconteceu é uma ação-reação. Não é agradável por parte nossa de segurança pública, melhor não tivesse acontecido, mas acontecendo ao ponto do homem querer quase que ameaçou bater, vou matar, aquele rolo todo, e aí por isso que ele acabou sendo conduzido, tá? Muitas vezes a mãe, inclusive, também ficou muito eufórica, muito agressiva. Ela foi encaminhada e foi lavrado para os dois, o que aconteceu. Sim. E por sorte tinha uma pessoa da família, se eu não me engano. Eu não tive assim acesso total, porque isso está em investigação ainda. Mas uma pessoa ficou ali para terminar o atendimento. Então, às vezes a pessoa está num momento de descontentamento, não só com o serviço público. Vou fazer de novo essa mediação. Você veja, o serviço público está mais ou menos razoável com o tempo que é os atendimentos privados, digamos assim. Certo. Mais do que aquilo, não tem milagre. Fazer um exame de sangue, por exemplo, tem que ter um período para fazer o devido laboratorial, tá? E aí ele acaba tomando uma medida que acaba trazendo constrangimento e problemas para a família dele. Eu até comparo, estivesse dirigindo um carro, fica nervoso com o carro e joga o carro num buraco. Ou seja, ele não seguiu aquelas normas, mas nesse caso tudo está sendo verificado, vai ser verificado. Se houver necessidade de mudança de comportamento operacional na guarda, nós vamos fazer, mas vamos tratar esse assunto de maneira séria, maneira técnica, porque a comunidade merece o melhor atendimento. E também ninguém quer chegar lá e o outro ficar gritando e acompanhando e se sentindo, muitas vezes, até ameaçada por esse comportamento diverso. Então, veja, é um caso isolado, mas que nós vamos tomar todo cuidado para que não aconteça novamente. Tá certo. Coronel, para a gente encerrar, a gente ficar aqui, nós vamos até amanhã, né? O papo é agradável, o assunto adorável. Também é bom. Mas nós temos também uma parte da população que eu qualifico bastante vulnerável, no que se refere à questão da segurança, porque é um pouco mais distante, distante em termos, né, não só do centro da cidade, mas também em termos de vizinhança, que é a zona rural. Né? A Guarda Municipal também atua fortemente, nós temos vários distritos, patrimônios aqui, localidades rurais que precisam e que merecem ter um atendimento cada vez mais presente das forças de segurança. Sei, tem a Polícia Militar, tem a Patrulha Rural, mas a Guarda Municipal também faz esse trabalho, né? Isso mesmo, e o nosso trabalho aqui em Londrina, ele é integrado, né? Integrado mesmo, tá? Nós estávamos percebendo ainda no 5º Batalhão, porque tivemos um reequipamento que aconteceu até depois. Guarda Municipal Rural da AGM, ela funciona nesse modelo já antes do investimento que o governo do estado tinha feito na polícia. E ela continua igual com mais investimentos, ou seja, nós temos carros 4x4, temos equipes, inclusive com arma longa no ambiente rural, tá? Hoje o ambiente rural da cidade de Londrina é um dos melhores de todo o nosso estado, porque além de ter esse trabalho de excelência da Polícia Militar, também tem o da Guarda. Vários municípios não têm o trabalho integrado da Guarda, e com um valor a mais, tá? Nós também fazemos esses contatos com as comunidades, com as lideranças, tanto nos distritos quanto nas áreas adjacentes. Por quê?
A patrulha rural para nós é importante. Londrina é uma cidade que vem da agricultura. Nós somos essencialmente, eu até brinco que se o preço do boi gordo e da soja cai, a cidade, as lojas ficam mais vazias. Sem dúvida. E o sucesso do campo é o sucesso da cidade, da nossa vida comercial como um todo. Então, de olho e cuidando disso, tá? Nós temos aí anos que nós não temos mais, por exemplo, crimes graves. Hoje o produtor rural de Londrina, graças a esse trabalho da guarda e integrado às forças de segurança, ele está mais preocupado com a chuva, tipo de semente, quanto de adubo que ele vai colocar lá, se vai precisar matar o percevejo ou não, você está entendendo? Ele está mais preocupado com as suas tarefas de campo do que o que acontecia 6, 7, 8 anos atrás. Segurança. 10 anos atrás, eu cito, que eu me lembro que eu era comandante de rádio patrulha, e nós tínhamos um Ford Fiesta para fazer a área rural. Olha só. E só aquele. Adivinha o que aconteceu com esse carro? Ele vivia Estragou. quebrando, ele vivia estragado. Era muito difícil ele ter uma semana inteira. Então hoje não. Hoje nós temos carros traçados, ou seja, se está chovendo vai, se está fazendo condições impossíveis ele vai. Num caso de uma catástrofe, que bater na madeira, que não aconteça, nós temos condições de chegar a todo e qualquer local da nossa cidade. Tanto na área urbana quanto rural, não tem lugar que a Guarda Municipal não vá. Então, dentro desse princípio, dessa filosofia, nós estamos também trabalhando a polícia de proximidade junto a esses segmentos. E vamos continuar nessa balada. Eu sempre digo, tá? O que está dando certo, você não mexe. Se você puder melhorar, aí sim você tenta. E eu ainda estou nesse ambiente, né, de estar ali verificando. Hoje mesmo tive uma reunião muito grande no nosso núcleo, nosso GECOM, que é o Copom. Porque nós temos algumas medidas muito simples que podem ser operadas e que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. Coisas que muitas vezes o servidor que está ali há alguns anos, ele fala, nossa, se tivesse feito assim, ou seja, você vem tentando melhorar. Sem inventar, sem dizer que é o dono da realidade, não. Ouvir bastante, ou escutar bastante, analisar o que dá para ser feito, esse é o nosso contexto. Então, essa família agora, né? A família da Guarda Municipal, que é a mesma família da Segurança Pública, eu tenho muito a agradecê-los. Homens e mulheres que de dia, de noite, esses dias não estava friozinho, não estava fazendo 9 graus de noite, madrugada, pois tinha guarda nosso fazendo, a patrulha estava trabalhando. Deixam as suas casas, deixam as suas famílias. Eu quero aproveitar e agradecer esses brilhantes homens e mulheres. Eu quero, inclusive, dar um abraço nas famílias. Muito obrigado. Eu sempre falo, né? A área de segurança, ela precisa da família, porque sem esse esteio das pessoas que amam esse profissional de segurança, ele muitas vezes ele não aguenta, uma profissão muito difícil, física e emocionalmente. Então, graças a essas pessoas, nós temos esse trabalho. E a Guarda Municipal não está fora disso, tá? E se necessário também, estamos sempre à disposição de todos, participando, né? Temos o Conseg Rural, que é uma realidade que foi o primeiro conselho comunitário de segurança rural do Paraná, aconteceu aqui em Londrina, graças a essa força. Não a cobrança, mas a energia que nós recebemos positiva de toda a comunidade. Tá certo. Muito obrigado, Ricardo Guedes, comandante da Guarda, secretário de Defesa Social, nosso querido Coronel Ricardo Guedes está junto com a gente hoje. Foi um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Um abraço a toda a nossa comunidade, as nossas pessoas e aproveitem, né, essas informações. Nós nos colocamos à disposição, caso de emergência, o nosso telefone é 153 e basta, é o serviço mais desburocratizado da prefeitura. Basta que você chegue num guarda pessoalmente, converse com ele, você já está sendo atendido. Sim. Não precisa requerimento, não precisa nada. Embora nós tenhamos o app 153, que pode ser feito pedido também das ocorrências, e em outros formatos ali que a gente está sempre à disposição. Um abraço a todos. Tá certo. Muito obrigado, Coronel Ricardo Guedes, participando do nosso episódio aqui do podcast de hoje. Vale lembrar que nós estamos aqui no nosso estúdio Copag, nesse estúdio lindo, maravilhoso, estúdio bacana. E você que está pensando aí em gravar um podcast, fazer uma entrevista, um curso, qualquer conteúdo aí com qualidade profissional, você precisa conhecer aqui o estúdio Copag, onde é gravado também o podcast do Marcelo Villa. O espaço é
completo, confortável, preparado para gravações gerais, inclusive com estrutura de áudio e vídeo de alto nível, tá? Então entre em contato com o pessoal, vá lá no Instagram, você vai ter aí, ó, o arroba tá aí, você entra em contato com o pessoal do Estúdio Copag e com certeza vai também estar aqui nessa maravilhosa casa. Para encerrar o programa, ó, o senhor vai levar uma caneca dessa, viu? Opa! O senhor vai ter uma caneca dessa do podcast, rapaz, do Marcelo Vila. Eu já tava namorando ela aqui, é linda um presente nosso, caneca confeccionada pelo pessoal da Arte Brindes, né? Pessoal da Arte Brindes, muito obrigado aí pelo apoio, por estar junto com a gente também. A Arte Brindes sempre aqui colaborando. Você vai lá na rede social, você vai encontrar também a Arte Brinde, vai poder fazer uma caneca dessa personalizada e vários outros brindes com o pessoal da Arte Brindes. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, e na terça-feira que vem estaremos de volta aqui com mais um episódio do podcast do Marcelo Vila. Até lá!